temos aqui 5 grandes dualidades. E a proposta do seminário é criar 5 pilares que te permitam escapar, um antídoto a estas 5 grandes dualidades. Com uma vantagem, é que cada pilar vai ser representado através de um signo, que tem, de um símbolo, que tem um lugar num mandala e tem códigos próprios para ti. E o teu pilar que te permite escapar à dualidade entre nihilismo e totalitarismo é diferente do pilar da outra senhora que está ali ao lado. E é diferente do teu, e é diferente do teu, são diferentes. E o que nós vamos fazer é aumentar a resolução da história, até dizermos, o meu pilar de integridade está na área de vida tal e tem a vibração tal e a frase ou a chave é esta. As chaves são para... Uma chave serve para conectar o mental superior com o causal. É como um sonho. Os sonhos, não sei se os sonhos ficam melhores ou piores depois de serem interpretados. Mas sabemos que se forem interpretados é bom para a consciência e ao aprendizado. Mas como tu nunca consegues esgotar um sonho interpretando, há sempre uma parte secreta e misteriosa que não é para ti, é para o teu inconsciente profundo. É ele com ele mesmo. Deixa-o estar. É ele com ele mesmo. Então, conseguiram isolar estas 5 polaridades? Eu vou escrevê-las. Porque elas são a base do que nós vamos fazer. Porquê? Porque a tua identidade opõe-se à anomia e à ideologia. Este jogo de pôr os seres humanos em grupos tem de acabar. Este jogo é um jogo de pôr os seres humanos em grupos tem de acabar. Porquê? Eu não sei se é preciso continuar esta frase, mas porque quando tu dizes maoísta estás a ser injusto. Porque tens um maoísta padeiro, tens um maoísta poeta, tens um maoísta calceteiro, tens um maoísta que não queria ser maoísta. Toda a gente tem uma história pessoal. E quando pomos pessoas em grupos, anulamos a história pessoal e fuzilamos pessoas atrás de pessoas, atrás de pessoas, atrás de pessoas. E pomos comboios inteiros de pessoas em Auschwitz, ou em Dachau, ou em Buchenwald. Só quando pomos pessoas em grupos e olhamos para as pessoas pelo filtro de grupos, um sem-abrigo tem um conjunto de códigos, não, tem uma cama de plástico e cartão, e tem e é politicamente incorreto, e tem um barrete todo roto, e tem um cheiro. E, como eles são todos iguais a uma certa distância, narrativa de baixa resolução, tu dás-te ao luxo, e eu dou-me ao luxo, porque isto foi muito forte, parece que são vocês, não, nós damos ao luxo de colocar os sem-abrigos todos numa massa indistinta e não conseguimos ver a história daquele e a história... Porque, repara, compaixão é estar interessado na história do outro. E a moeda é a atenção. Quantas vezes uma esposa, mais do que o beijo, que é uma coisa somática e que produz serotonina, precisa de atenção. E uma das pragas do nosso tempo é a vitória do isolamento e a seu irmão gêmeo perverso, porque um extremo cria um monstro do lado lá, a vitória das ideologias de massas. E se nós dissermos, mas as ideologias de massas nós já as conseguimos conter nos corrais, não andam por aí à solta. Só não são ideologias porque não são políticas. Tem a ver com questões de género, por exemplo, política de género. Isso precisava de ser muito bem visto e tem a ver com ideias de justiça social, mas sobretudo tem a ver com... eu não posso viver sem o Facebook. Isto é uma ideologia de massas, que não nos atinge a nós, mas atinge as massas. Eu peço desculpa de ser tão vulgar, mas é assim. A ideia de que eu não posso viver sem aquilo, porque aquilo é um denominador comum de massas, não parece uma ideologia. O que nós precisaríamos de ver é se não existem comportamentos paralelos entre o ideólogo e aquele que é vítima da ideologia e um criador do superprograma global e as pessoas que se integram a esse superprograma global. O que é que ambos perdem? O que é que há de comum entre a vítima da ideologia e a vítima de redes sociais? O que é que há de comum? E tanto assim que as pessoas têm uma relação de amor-ódio com essas redes sociais porque aquilo tem poder. Sentem? Então, deixem-me ver se eu consigo situar estas polaridades.
Primeira polaridade. Eu acho que eu comecei por um marcador permanente e, portanto, precisava de álcool. Ou seja, ninguém tem perfume ou água de colónia. De vez em quando peço perfume e água de colónia. Assim mesmo. Ok. Fantástico. Qual é? Ah, é só álcool. Pronto, tá. Só mais um bocadinho. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Não. Ou seja, eu antes de mais nada, o que nós estamos a tentar é justificar porque é que vamos ficar um fim de semana ou 3 fins de semana num bunker a olhar para 5 grandes significadores da independência individual. E qual é o contexto? O contexto são estas polaridades. Anomia versus portanto, anomia tem a ver com ideologia versus narcisismo. E estas coisas têm raiz na ignorância. E a ignorância faz parte das regras da existência. Porque nós sempre vamos querer encontrar um culpado. Mas o mais certo é as pessoas genuinamente más serem extremamente raras. E as pessoas genuinamente boas serem extremamente raras. Quer dizer, os mestres ascensos são 200. São pouquinhos. E provavelmente os seus opostos, os magos negros, também não são muitos. Portanto, as pessoas genuinamente más, aquelas que fazem o mal gratuitamente e que têm como objetivo produzir o máximo de dor durante o máximo de tempo possível à pessoa mais inocente possível. Isto é o mal. Porque as pessoas têm assim umas ideias exóticas do mal e poetizadas, assim, sabes? As flores do mal. Não. O mal é muito simples. É muito simples. Fazer o máximo de dor possível durante o máximo de tempo possível à pessoa mais inocente possível. Sim? Porque senão são graus de mal cada vez menores. É aqui que para. E o bem extremo é a graça. É fazer o melhor possível durante o máximo de profundidade e do máximo tempo possível à pessoa que nem sequer sabe onde é que está. Eu não lhe chamaria inocente. Mal e bem não são relativos. Não são relativos. Basta-lhe bater à porta. São relativos, sim. Até à dor. Quando chega à dor, toda a gente trata a dor como real. Ninguém trata a dor como relativa. A dor física e a dor emocional, ninguém a trata como relativa. Enquanto não há dor, a discussão está num nível. Assim que há dor, toda a gente cai num denominador comum, uma pedra de fundação da existência. A dor é uma das pedras de fundação da existência. O sofrimento é uma das pedras de fundação da existência. É contra essa pedra que nós construímos o nosso ser. Portanto, ela está lá a fazer uma função. É contra ela que nós construímos o nosso ser. Contra a dor, contra a morte e contra a solidão. Não me lembro assim de mais nenhuma. Depois podemos acrescentar a estupidez e o grande deserto, mas sentes? Ok, então o primeiro é anomia versus narcisismo. A segunda polaridade é a polaridade arrogância, portanto o monstro yang. Não sei se o Mussolini pode... Não, Mussolini, não sei. Arrogância versus infantilismo. Quando digo infantilismo, estou mesmo a falar da dificuldade de crescer. Pura e simplesmente. Que está ligado ao narcisismo.
E as feridas narcísicas traduzem-se por uma dificuldade de crescer. Tu não queres sair do paraíso da infância. Eu tenho uma gigante. Todos nós temos essas feridas narcísicas, maiores ou menores. A minha é gigante. Não quer dizer que tu projetes narcisismo. A ferida narcísica, antes de mais nada, é uma recusa em crescer, em ficar com o eu infantil da infância, não o largar. Não o expor aos elementos, não o expor à erosão. O outro par é o par nihilismo versus totalitarismo. 1, 2, 3. Outro par, eu tenho isto escrito com palavras diferentes, mas o outro par é o par negligência. Este é importante. É o par anarquia versus rigidez. E ele é diferente deste, já vão ver porquê. Porque este tem a ver com valores e este tem a ver com modus operandi, com experiência. E finalmente, o par indiferença versus crueldade. Portanto, em termos psicológicos, isto é, em termos das nossas variações interiores e da nossa vida psíquica, isto está carregado. Tem carga. Não são palavras. Isto tem carga. Como a bateria de um automóvel tem carga, isto tem carga. Tem faíscas. Se tu fores lá com os instrumentos errados, queimas-te. Isto tem poder. Tudo isto tem imenso poder. Criar uma multidão anónima que não sabe quem é um grande triunfo da loja negra. E criar uma multidão de narcisistas no topo de pirâmides artificiais é outro grande triunfo da loja negra. Então eu colocaria a loja branca ao meio e a loja negra nos extremos. How about that? Não sei se estou a facilitar, mas eu sinto-me bem assim. Porque as pessoas querem intensidade. Eu acho que as pessoas querem intensidade. Até que chegam à crise de meia-idade e alguém lhes diz assim: escuta, a intensidade é quando tu vais para um polo à custa do outro polo. Então aquilo torna-se muito intenso. E a partir da crise de meia-idade tu tens de te tornar não intenso, mas formidável. Porque senão não consegues viver. Só com 50 anos. Se nos começarmos a tornar formidáveis e deixarmos de amar a fixação infantil, vamos chamar infantil, na intensidade. Ora, para tu seres intenso, só tens que ignorar uma parte de ti. Não sei se concordam comigo. Tu pões uma parte num cofre, fechas à chave. E eu sou intenso. Fechas à chave e depois vives só com 50%. E garanto-te que é extremamente intenso. Lady Gaga é intensa. Inácio de Loyola é intenso. Mas não são equilibrados. O que é que eu sei sobre a Lady Gaga ou Inácio de Loyola? Eu estou a usar figuras de estilo. Sentem. E enquanto tu és só intenso, tu estás num polo. E nós vamos ver isso no seminário. E o objetivo, ao integrares os dois opostos e criares um paradoxo psicológico, é que tu passas da intensidade dos polos opostos para formidável. O nosso objetivo, o objetivo da loja branca é fazer indivíduos formidáveis. O objetivo da loja negra é fazer indivíduos intensos. Sentem a diferença? Percebem onde é que começa a correção dos nossos excessos e das nossas carências? É quando tu dizes o chamamento para o equilíbrio, o chamamento para a harmonia, o chamamento para o casamento dos opostos. Carl Gustav Jung, o chamamento para a integração de opostos, que é aquela linha no yin, yang, tao, falta uma coisa, é a linha. Porquê que não é uma linha reta? Porque é uma dança entre o masculino e o feminino universais. É uma dança entre os mistérios do caos
Vejam um documentário do Werner Herzog. É uma dança entre os mistérios do caos. Porque tu podes pôr um drone dentro de um vulcão e é incrível. É uma dança entre os mistérios do caos e a beleza rigorosa e clássica da ordem. E nós precisamos dos dois. E talvez, se eu tivesse que escolher uma cidade no mundo, seria Tirão em 2029. Se existir Tirão em 2029. Porque eles são incrivelmente clássicos. Parece que parou tudo nos anos 70, num hotel em Tirão. São incrivelmente clássicos. E depois têm um sentido estético, um sentido misterioso e não conseguimos dominar a realidade completamente. Temos que nos entregar. Que é igualmente forte. Esqueçam tudo o que eu disse agora sobre Tirão. Então, o seminário é acerca da passagem de intensa formidável. E, portanto, a passagem dos últimos resquícios de infantilidade romântica em nós para a capacidade de ancorar e trazer para baixo, para dentro do campo neural, para dentro da rede neural, para dentro do campo etérico, para dentro dos chakras, para dentro da espinal medula, para dentro deste feixe de energias, trazer para baixo quem somos. Porque quem somos ainda não está bem aqui. Nós somos mais um embaixador de nós próprios mal conseguido, e quanto mais medíocre é uma cultura, mais baixa é a resolução da formação da pessoa. E as pessoas andam por aí com formações de muito baixa resolução, o que significa vão lançar olhares generalistas e cruéis sobre o mundo e sobre os outros. E não vão ter a joalharia filigrana de ir à renda da psique do outro ser. Por isso é que nós não podemos ter 5.000 amigos. Óbvio. Se tivéssemos 4. Porque a moeda é a atenção. Sentem porque é que as redes sociais... Eu estou a falar de redes sociais porque estão agarradas à nossa perna, mas se a moeda é a atenção, as redes sociais são uma fonte de pobreza. Porque tu nunca podes prestar atenção a tanta coisa ao mesmo tempo, não? E o homem contemporâneo vê mais imagens num dia do que o homem na Idade Média e na vida toda. Sim? Então, o que é que se opõe? Portanto, anomia, ou se quiserem, ideologia de grupo de massas versus narcisismo. A ideologia de massas é aquática. Tanto assim que os manipuladores, e eu estou bem com todos eles, nós temos que estar bem com todos eles, os manipuladores e os condutores das marionetes, Le Grand Guignol, esses manipuladores são narcisistas, que têm que manipular massas. Vem a polaridade. E a loja negra não pode funcionar só com narcisistas. Primeiro, comiam-se uns aos outros e acabava a história ali. É quando tu pões 2 Napoleões dentro do mesmo quarto. Não, a loja negra não pode funcionar só com narcisistas, logo cria narcisistas na extrema-direita e massas iluminadas do lado esquerdo. E o conjunto está feito. E o que é que está ao centro? Nada. Enquanto não está nada ao centro, tens a intensidade do narcisista, tens a intensidade de Disneylândia, com todo o respeito para o Walt Disney, tens a intensidade de Disneylândia das massas e falta o Sufi que caminha na Via Láctea ao anoitecer, depois de ter estado a lavrar o campo. E a canção que sai do seu peito nasceu naquele segundo e vai até casa, até ele sentir o cheiro do pão e dos filhos e o som da mulher. Esse Sufi que caminha para casa sobre a Via Láctea ao anoitecer, com a enxada às costas, e canta uma canção. E essa canção nunca vai ser repetida. E nós dizemos, está bem, e há bilhões de coisas que nunca vão ser repetidas, como as folhas das árvores. Sim. Só que essa canção que nunca vai ser repetida é uma oração. É uma oração involuntária. Uma oração espontânea. E esse é o ponto que trava a oposição entre massas e narcisistas. E o nome que nós damos a isso é identidade. E a identidade é representada no nosso seminário por um ponto central, que é um germe, e um círculo, que é o espaço onde o germe irá crescer. Ou seja,
Isto é o germe do self. E o processo de individuação, como alguns de vocês sabem, é tornar-nos nós mesmos. Nem sequer é parecidos com nós mesmos. É nós mesmos. Mas primeiro temos que ficar parecidos com nós mesmos. Precisamos de uma boa máscara. E a boa máscara é este círculo à volta, é o teu ego. Quanto melhor ele for trabalhado, quanto mais cuidado tu tens com o ego, olha, quanto mais atenção tu dás ao teu ego, menos problemas ele te dá. Então, este é os egos que não problemas são os egos negligenciados. Então, eles estão feridos. Então, atacam. E precisam de mais do que é a harmonia central. Então, este é o teu ego, ou o teu conjunto de interfaces com o exterior, e este é o self. E o self vai crescendo até tomar conta totalmente do ego. O ego torna-se um instrumento do self. No início é uma pele do self, e depois torna-se um instrumento do self. E nesse sentido, a identidade é fogo. Tudo é fogo. Tudo o que resolve, neste caso, é fogo. Resolve o quê? Estes opostos. Portanto, há uma alta intensidade nas massas. E as massas... Não há uma intensidade nas massas. As massas são intensas. Tem que ser massas para serem intensas. Não podem ser assim... 150 mil pessoas divididas em 150 grupos de 1000. Não chega a ser intenso. Mas se forem 150 mil pessoas divididas em 2 grupos de 75 mil, intenso. Muito intenso. É tão intenso que há muros, e o muro de Berlim é um exemplo de travar isto. É muito intenso. As revoluções são intensas e são sangrentas. E são feitas por narcisistas manipulando massas. How about that? Eu não estou a dizer que os narcisistas não são bem intencionados. Estou só a dizer que são narcisistas. Porque senão teriam feito outro tipo de processo. E identidade é o que resolve o impasse entre eu não sou ninguém, eu sou a única pessoa que existe. Sem identidade, tu vais ser tracionado ou para o dilúvio ou para a Torre de Babel. E nós dizemos, mas intensidade é exatamente o quê? Perdão, identidade é exatamente o quê? Identidade é ilusiva, é como consciência, é exatamente o quê? Mas o que é energia? Também ninguém sabe o que é energia. Energia é uma coisa que faz outra coisa acontecer. Energon. Obra. É pobre. O que é energia? Ninguém sabe. Não temos ferramentas. Sabemos que algo é. E esse algo que é dinâmico. E esse algo que é, pelo menos para a nossa neurologia, desdobra-se no tempo. Provavelmente sem esta neurologia não há tempo. Mas para a nossa neurologia, desdobra-se no tempo. Isso que é? Mas nós não sabemos o que é energia. Tu és completamente livre de dizer que o universo é um limão. Porque ninguém sabe o que é energia. Não há um discurso final sobre a raiz da realidade. Somos uma espécie à deriva. Graças a Deus. Então, somos uma espécie à deriva para o hemisfério direito e depois somos uma espécie que faz mapas. E esses mapas funcionam. Por isso é que há cirurgiões cardíacos. Os mapas funcionam. Senão era só deriva. Não há deriva. O cockpit do avião é o oposto de andar à deriva. E um bloco operatório é o oposto de andar à deriva. E funcionam, os nossos mapas funcionam. Têm níveis de resolução e funcionam. Sentem? Então, a identidade, eu não sei o que é, mas sei algumas coisas sobre identidade. E o que nós vamos estudar durante o seminário é qual é a tua? Qual é a tua identidade? O que já te dito desta maneira é quase arrogante. Mas qual é a tua identidade? Quais são as cores? E há 2 fatores. Em relação à ferramenta que nós vamos usar, eu estou a fazer uma ginástica para não usar a palavra astrologia, mas em relação à ferramenta que nós vamos usar, a tua identidade tem lugar no círculo de todas as coisas. E o mapa astrológico começa por ser o círculo de todas as coisas. Ou o círculo da tua psique. A astrologia é um mandala. É a divisão do círculo em partes. Neste caso, em 12. Porque nós precisamos dividir para compreender. Se tu olhas para um círculo, é o tudo. Já agora também não é nada.
Mas para ser tudo o que está entre o tudo e o nada, nós precisamos de dividir. E a astrologia é uma divisão ritual do círculo para um melhor entendimento do todo. Para começar. Então, anomia versus narcisismo. A identidade, nós não sabemos o que é a identidade, porque uma pessoa pode ter o Sol em Touro, mas uma pessoa que tem o Sol em Touro na casa 8 é completamente diferente de uma pessoa que tem o Sol em Touro na casa 2. E isso nós vamos explorar, portanto vamos sair desta coisa geral e vamos aumentar a resolução, de forma que no final do seminário tu possas dizer: espera, estas 5... Porquê é que eu digo que são 5 pilares? Porque eles resistem à atração da dissolução universal e à atração da rigidez universal. Resistem à grande prostituta do Apocalipse e resistem ao grande tirano no alto da torre. Estes pilares resistem a isso. Por isso é que nós dizemos que são pilares para navegar a existência, porque é um bocado contraditório. São pilares para navegar, os pilares não navegam. Sim, são estáticos. Porquê? Porque eles estão num sítio formidável. Todos eles te apontam onde tu podes ser formidável. E como? Eu gostava de outra palavra para formidável, mas ainda não encontrei. Pelo menos uma palavra que funcione tão bem em público. Então, nós não sabemos o que é identidade, mas sabemos algumas coisas sobre identidade. Por exemplo, nós sabemos que uma pessoa que tem identidade é mais robusta em relação às contrariedades da vida. Nós sabemos que o sistema imunológico de uma pessoa que tem identidade deflete vírus com mais potência do que uma pessoa que não tem identidade. Nós sabemos que a identidade tem a ver com aquilo em que eu acredito. E sabemos que o sistema imunológico está diretamente ligado àquilo em que eu acredito. Porque uma ferida de um soldado que não acredita na guerra demora muito mais tempo a curar do que a ferida de um soldado que acredita naquele combate. Dr. Barr, 1920. Portanto, a identidade não é uma coisa vaga, ela traduz-se imediatamente no sistema hormonal. Ela traduz-se imediatamente na retenção de líquidos. Ela traduz-se imediatamente no nosso corpo. Ela traduz-se na nossa linguagem gestual, na nossa linguagem oral, no nosso gesto. Nós não sabemos muito bem o que é identidade, mas sabemos que tem a ver com coesão. Ouro. O ouro tem sempre sido associado à identidade. Sempre. Ouro e identidade são quase equivalentes. Tanto assim que em astrologia é o Sol, amarelo-dourado, que representa a identidade. E o que é que nós sabemos com o ouro? Sabemos que a última camada eletrónica, que está a nível do 6S, na fórmula do ouro, é uma fórmula complexa. A última camada, o 6S, não sei se é 6 spin, mas é a última camada, é mais atraída pelo poder do núcleo central e, portanto, não está disponível para fazer trocas com o oxigênio. E é por isso que a última camada não troca com o oxigênio. E então o ouro não oxida. Se tu deixares o ouro debaixo d'água 1000 anos, é só limpar, ele está igual a como se nunca tivesse estado dentro do oceano, por exemplo. Portanto, esta noção de que a última camada eletrónica no ouro não interage. E a pergunta é, porquê que não interage? Porque no ferro interage imenso. As maçãs são ricas em ferro. Especialmente a maçã reineta. É bom para o sangue. E tu cortas e de bocadinho elas estão castanhas. Porque começam a trocar eletrões com o oxigênio. Oxidação. E o ferro enferruja. O ouro não, porque a última camada não está disponível. Está mais ligado ao núcleo central e não está disponível para trocas. E eu acredito que é uma relação. Porque tu tens esta coisa de TOT, o que está em cima é como o que está em baixo. Não é? Mas há outra também de TOT, o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, o ouro fora tem correspondência com o nosso ouro interior. E os reinos, vegetal, animal, mineral, são simbólicos do nosso interior. Ou seja, nós lembramos sempre da ideia hermética de que o que está em cima é como o que está em baixo. Ou não? E lembramos das outras ideias herméticas, a lei da proporção, a lei da analogia, mas há esta que é muito clara. O que está dentro é como o que está fora, e o que está fora é como o que está dentro. E é por isso que um cisne faz-te parar um pouco. Não é uma convenção.
tem a ver com algo que se passa dentro de nós. Então o mundo é uma grande metáfora da psique. E a psique é uma grande metáfora do mundo. Espero que não sejam comutáveis, porque isso é a loucura. Mas o mundo reflete-se na psique. E a psique reflete-se no mundo. E nós psiquicizamos o mundo ao existir. Eu acho que essa é a noção de vocês são o sal da terra no Novo Testamento. Vocês dão sabor ao planeta. Porque emprestam qualidades psíquicas aos reinos. E os reinos são símbolos dessas qualidades psíquicas e há uma dança entre o interior e o exterior. Pássaros, flores. Porquê é que nós oferecemos flores a alguém que está no hospital? É uma convenção. Experimentem quebrar a convenção. Funciona, mas não funciona há muito tempo. Arrogância versus infantilismo. Nós sabemos muito... no seminário nós vamos a fundo no que é a identidade. O que é o self. E como é que o self é reconhecido como único e não uma fotocópia. E como é que esta coisa mágica de trazermos uma ampola do ser que está destinada a revelar-se a nós. E ao se revelar a nós, dar-nos a identidade. Mas nós vamos descobrir que provavelmente a identidade não é gratuita. Enquanto que crescer é gratuito, na medida em que desde que tu comas e haja sol e a natureza trata de que tu cresças, a identidade não é gratuita. É uma autofecundação. Nós nascemos fisicamente e, como nós vamos ver, depois precisamos nascer emocionalmente e precisamos nascer intelectualmente. E identidade tem a ver com as escolhas que nós fazemos quando a vida se divide em dois. É a contradição e o contraste que te impõe uma escolha. E ao fazeres uma escolha, geras identidade. A pergunta é... Picasso se tinha mais identidade ou sentia mais a sua identidade antes ou depois de fazer a Guernica? Depois. Ele pode não saber quem é, mas pelo menos pode dizer: foi eu que pintei a Guernica. E à medida que tu geras identidade, a identidade é como um cristal que se vai formando pacientemente a partir da sedimentação do fogo gerado pelas escolhas. E é um cristal, não é instantâneo. Por isso é que a idade mais velha, os anciões, eram chamados na antiguidade a idade de ouro. Porque eles têm identidade. Se a cultura funcionou, são os anciões que têm identidade. O passar do tempo revela a identidade. Portanto, não esperem que as grandes respostas entre narcisismo e ideologia venham exatamente das crianças. Das crianças vem a inspiração e o sorriso. E dos jovens vem a dinâmica. Mas é provável que sejam os anciões, ou a anciã dentro de ti, porque tu tens uma, podes explorá-la em qualquer idade, mas é provável que seja a anciã ou o ancião que vão revelar, como a Pocahontas e a avó Salgueiro, mas é provável que a anciã dentro de ti é que vai resolver este dilema coletivo. Que é quando a pessoa percebe: eu não preciso pertencer a uma ideologia para me identificar com o bem de todos os seres, e eu não preciso de ser um narcisista para estar corretamente posicionado no meu espaço existencial. Mas isso só vem através da sedimentação paciente de escolhas e toda uma filigrana meticulosa que vai construindo o cristal da identidade. Porque eu tenho a sensação que se nós não geramos identidade, ficamos prisioneiros do ego, que é um prótese da identidade. Na verdade, as pessoas gastam imenso dinheiro para fazer identidade. Normalmente dura pouco. A identidade que se compra dura pouco. Zara, Bershka, Ray-Ban, Giorgio Armani. Eu conheço-os todos bastante bem. Eu gosto deles. Eu gosto de moda, muito. Gosto de perfumes, gosto de roupa. Mas aquilo não é identidade, no sentido em que estamos a falar.
Aquilo são interfaces. É cosmética. Identidade, se tu tens identidade, tu podes andar como quiseres. Porque a identidade é o teu verdadeiro interface. E para haver identidade é necessário existir uma obra. Ou seja, eu não consigo chegar ao meu sol. As pessoas dizem, eu tenho sol em Câncer na casa 4. Mas tu nunca vais chegar lá sem uma obra, porque nós nascemos com o sol apicotado. Isso é uma coisa que os astrólogos não nos dizem. É que nós nascemos com o sol apicotado. Tu precisas de preencher estes pontos intermédios. Precisas de gerar a tua própria identidade, mesmo que tenhas uma descrição dela. Que é o que nós vamos fazer durante o fim de semana. É, especificamente para cada um, que vamos passar por todos eles, vocês têm um mapa, têm uma JPEG, e aí tem uma descrição do que é o Sol, no vosso caso, e do que é... Já avançamos. Arrogância versus nihilismo. A arrogância, ou super yang, implica que eu não tenho... Eu sou impermeável. Digamos que uma gabardine é super yang em relação à chuva. A chuva não entra. E a ideia da arrogância tem muito a ver com esta noção massiva de... Eu não tenho fraturas. Não há nenhuma fenda cósmica em mim. Eu não sou filho da incompletude do universo e das coisas. Eu venho do céu, sou dourado, brilho no escuro e não tenho nada para aprender neste mundo. Na verdade, se for mesmo, porque reparem, existe uma relação entre infantilismo e ideologia e narcisismo e arrogância. Porque eles tudo isto está ligado. Então, o problema é mais ou menos assim. Eu não tenho fendas, eu não tenho cracks. Eu não sou filho do incompleto, sou filho do fim. Sou filho do alto, sou filho de Deus. Não é o que se diz, sou filho de Deus, mas entretanto tens fome. És filho de Deus ou tens fome? Tens fome ou és filho de Deus? Eu sou filho de Deus, sim. Sim. Mas, entretanto, sistematicamente, todos os dias, vêm sinais e símbolos e situações e factos que te garantem que não és só filho de Deus. És também filho do cosmos. Quer dizer, nós temos uma região que é filha do cosmos, uma região que é filha da cultura, uma região que é filha das estrelas e uma região que é filha do divino. Nós temos estes níveis todos. Personalidade, alma, mónada. Nós temos essas camadas. A minha mónada está no cosmos. A tua mónada está no cosmos. Agora, nós estamos a viajar na Via Láctea. E ainda que eu tenha esta noção de que eu estou na cidade do Porto, essa é a parte natural, cultural, porque a mónada lá dentro nunca está na cidade do Porto, está no cosmos. Para a mónada é compatível estar no Porto e no cosmos. Vocês sabem onde é que estamos a dar esta conferência? Na Via Láctea. Não é no Oriente do Porto. O Oriente do Porto acontece estar na Via Láctea. Nós estamos a navegar na Via Láctea. E a tua mónada é isso, sabe isso, vê isso, quer isso, gera isso, traz isso para baixo. Concretiza isso, se for preciso. Ela não é nada idealista. É extremamente pragmática. Então nós temos uma região cultural e natural. Temos uma região anímica, que está ligada às estrelas. Isso. Temos um psique, temos uma alma e temos uma mónada. Portanto, isto são regiões diferentes do nosso ser. Ok, então, há esta noção de impermeabilidade e o polo oposto é a noção de carência extrema. E frequentemente um bipolar passa de um para o outro, o bipolar passa de um grupo vai salvar o meu ser para grupos, que horror, é a última coisa que eu quero. Bipolar. Por isso é que as pessoas não se decidem. Porque é intenso ali, e é intenso ali, e ao meio não parece tão intenso. Mas a teoria da harmonia é a teoria de ser formidável. Os harmoniosos são formidáveis. Sou bastante grego, não sou? Os harmoniosos são formidáveis. Os poetas malditos são intensos. Agora, é claro
que nós estamos num processo iniciático global em que vamos ter que decidir se queremos ser poetas malditos ou formidáveis. E para isso temos que temperar, como no tarot, temperar os dois cálices na carta à temperança. E o indicador é representado como aquilo que recebe. E um dos grandes símbolos de receber é a lua. O que equilibra a bipolaridade entre a arrogância e o infantilismo em tua lua. Lua a mais e tu és uma criança para... Lua a mais e aos 60 anos todos os dias telefonas à tua mãe. E se não telefonares à tua mãe, ela vai usar um tom de voz que é biologicamente, neurologicamente estudado para te fazer regressar à infância durante 15 segundos. No próximo telefonema. Aquelas mães que têm aquelas vozes que nos fazem regressar à infância. E, no pior sentido, as mães que batem com a colher de chá na chave, não é? Essas. E depois tens pais que têm uma voz que tu preferis não ter nascido. Portanto, ficas... A mãe é para a infantilização, porque as mães infantilizam quando são em excesso e os pais matam quando são em excesso. Mais uma vez tens a rigidez da torre fálica e a dissolução informe do excesso de feminino. Este equilíbrio do masculino e feminino é uma grande fórmula para existir. E a lua é um símbolo, a lua é um indicador astrológico e ela representa onde nós vamos trabalhar o equilíbrio entre eu não preciso de nada, eu preciso de tudo. Então, basicamente, um ser maduro é um ser que usa a lua para o seu equilíbrio emocional, mas não a deixa chegar a excessos. Porque, reparem, um excesso de sol leva-te para narcisismo. E uma total ausência de sol leva-te para ideologia. Então nós precisamos de encontrar o ponto formidável do sol. E essa é a tua identidade. E não é vago. Só é vago porque nós hoje estamos a generalizar. Mas não é vago. Está lá no papel. E o ponto de receptividade ao cosmos, que anula a arrogância e gera empatia, é também o ponto em que o melhor da infância permanece em nós. A lua é onde tu tens empatia, telepatia, osmose, simbiose e o melhor da infância. E há esta teoria pedagógica de que tu não tens que matar a criança para teres um jovem, tu não tens que matar a criança e o jovem para teres um adulto, mas a ideia antes era deixa de ser criança e torna-te um adulto. Cuidado! Não, faz um adulto à volta da criança. Não, faz um jovem à volta da criança e depois faz um adulto à volta do jovem, mas eles não têm que se eclipsar, porque tu continuas com os recursos da criança, que está junto a Deus, mitologicamente, continuas com os recursos do jovem, que é a coragem e o dinamismo de acreditar no impossível, é típico do jovem, quanto mais impossível, mais interessado. E depois tens a maturidade, a estrutura, a sobriedade e a capacidade de planear e viver em pleno do adulto. E o problema das más pedagogias é que elas destroem a criança para fazer um jovem, destroem o jovem para fazer um adulto. E é por isso que as pessoas não querem crescer. Porque crescer é matar duas coisas preciosas, a criança e o jovem. Eu não quero. Eu percebo que eu me recuso a crescer sempre que alguém me diz isto tem que desaparecer para isto nascer. Não, as duas coisas têm que ser integradas. Têm que ser articuladas. De forma que eu possa honrar, de forma que eu possa receber o impulso sagrado da criança, que a criança é pré-histórica, é pré-cultural, espera-se, até uma certa idade, ela é pré-moral, eu possa receber o impulso sagrado da criança, possa receber o dinamismo e a coragem do jovem, para não dizer o sentido romântico da jovem, estou a ser tão básico, e possa, a seguir, permitir que a camada adulta se forme. E aí tu tens um ser cheio de energia. Porque a criança alimenta o jovem e o jovem alimenta o adulto. Eles não estão um contra o outro.
Mas a única forma de se fazer esta integração é maturidade. A fonte da criança em nós é a lua. Portanto, nós vamos estudar a nossa fragilidade, que é a nossa criança, mas também é a nossa capacidade de prestar atenção ao outro. Lua é quando tu fazes assim e prestas atenção. Tem tudo a ver, porque és empático, porque não és feito de aço inoxidável. Astrologicamente, a Lua é o ponto mais frágil da nossa psique. É aquele que se desfaz todos os dias e que nós refazemos todos os dias. E às vezes desfaz de tal forma que não se consegue refazer no dia seguinte. Nada que os desenhos animados da Ghibli e do Isao Miyazaki não resolvam. Isao Miyazaki. Nihilismo versus totalitarismo. Bem, o nihilismo diz que não adianta pôr coisas em cima de outras coisas. Nenhuma coisa é digna de ficar em cima de outra coisa. Vocês estudem Derrida, estudem os intelectuais franceses atualmente, e aquilo é terrível. É ácido. E tem razão em alguns pontos, com certeza. Mas é terrível. É daí que vem é um clássico, intergeracionalmente. A falta de respeito que os jovens têm em relação ao que os adultos da geração anterior fizeram. Porque não se podem pôr coisas em cima de outras coisas. Agora é a minha vez. Então é uma espécie de cegueira em relação à tradição. É uma espécie de eu vou inventar a roda outra vez. Porque não há respeito. E não haver respeito pela sequência, pela estrata cultural, pelos estratos. Vocês conseguem conceber que o Grand Canyon, ao ser cortado, tem ali a história da Terra por estratos. Como um tronco de uma árvore tem a história da árvore, por anéis. Mas nós temos um estrato cultural. Nós temos uma strata cultural, uma estratificação. Todos nós, isto é um bocado uma frase feita, mas todos nós caminhamos sobre o ombro de gigantes. Nós caminhamos sobre os ombros de gigantes. A pessoa que tu és era impossível se não tivessem cá estado os gigantes. Nós nem nos apercebemos. Porque fala-se em privilégio branco, não é? Os brancos têm privilégio, os negros não têm privilégio. Antes de tudo isso, é o privilégio de nascer num ponto na história que inclui todos os outros pontos para trás. Isto é interracial. Isto já não é de brancos, amarelos, vermelhos, pretos. Sim? Então, este privilégio é muitas vezes esquecido. Porque quando tu nasceste já havia uma língua pronta. É a língua portuguesa. Não tiveste que a criar. E quando tu nasceste, o tijolo já tinha sido inventado. Que descanso! E frigoríficos. E Shakespeare. E Santo Agostinho. E Aristóteles. Tudo isso está completamente emocionado na nossa psique. Está completamente misturado na nossa psique. Nós somos feitos de uma massa. Somos batidos somos feitos de uma farinha somos feitos de uma farinha muito antiga. E um dos problemas do pós-modernismo é fazer equivaler todas as eras, como se todas fossem igualmente importantes, o que é válido. Mas só até um certo ponto, porque depois tu tens que perceber que isto deu aquilo, há uma ramificação orgânica. E há coisas que são mais raiz, outras são mais tronco, outras são mais folhas, e outras são frutos. Isto é uma organização, peço desculpa pela palavra, teleológica das coisas. Começam num ponto e vão para o outro. Não é tão compatível com a equivalência de tudo e, portanto, nada pode ficar em cima de nada. E eu percebo, é o horror à hierarquia. Então, o nihilismo é o poder de atração da completa ausência de hierarquia. Imagine um hospital sem hierarquia. Não há responsável. E o totalitarismo é o oposto. É um medo horrível a não controlar. E aquilo que equilibra estes dois opostos e te torna formidável é Júpiter, o regente de Sagitário.
E o teu Júpiter é onde tu tens uma ligação com a alma. O nosso Júpiter é onde nós temos uma ponte com a alma. É onde nós construímos o Antakarana. Tem um método, tem um conjunto de valores. Por exemplo, o meu Júpiter está em torno na casa 4. Eu dependo da família, da mãe, de um espaço qualificado com uma energia materna, um habitat materno, para fazer a minha ligação. Mas o teu Júpiter está na casa 8 em Capricórnio. Já é outra história completamente diferente. Agora vejam, no mundo de probabilidades, tu tens a noção que a tua oração, através do qual tu vais construir uma ponte magnética com a alma, o Antakarana, a ponte do arco-íris, tem um lugar, tem um ponto específico na roda da vida. E não é preciso ir ao seminário para fazer isto. Faz o teu mapa e vê o teu Júpiter. Está lá. Portanto, Júpiter é o fogo que se opõe a esta divisão. Então há 3 tipos de pessoas. As que têm horror ao controle e que são atraídas para o nihilismo. As que têm horror ao caos e que são atraídas para o totalitarismo. Eu estou a usar palavras... Esta não é nada a minha linguagem de trabalho espiritual, mas eu não estou a fazer um trabalho espiritual, estou a fazer um trabalho psicológico agora. Não sei se me faço entender. Se passarmos para um nível espiritual, a imagem muda toda. Assim, instantaneamente. Mas eu não sei se o que é que se passa com vocês, mas a mim custa-me imenso voos altos seguidos de quedas de Ícaro. E o que nós queremos é calafetar e encher de informação e de certeza e de segurança todas as camadas anteriores ao voo. De forma que quando tu aterrares do voo, sabes onde é que estás a aterrar. Estás a aterrar no teu terreno psicológico maduro. Em vez de uma pessoa estar constantemente ou a afundar-se na terra ou fugir para o céu. Este material ao meio que nós queremos criar, que te segura acima da terra e ainda assim sob o céu. Então, onde tu tens Júpiter é onde está a ser formada a tua religião. Isto é, há uma religião de massas e a ausência completa de religião e depois há a tua. E este conceito da minha religião é muito perigoso, não é? Porque antigamente Deus estava dentro de um sacrário, portanto podíamos geri-lo. Mas agora já ninguém acredita que Deus esteja dentro de um sacrário, quer dizer que Deus está à solta, está em toda a parte. Antigamente entre mim e ti não havia Deus, porque Deus estava no sacrário domingo de manhã. Mas como essa convenção desapareceu, Deus está em toda a parte, eu, tu e Deus. Imagina o que acontece. As pessoas agarram-se umas às outras como se estivessem no céu. Vocês sabem que o casamento romântico, por exemplo, o matrimónio é uma religião em miniatura. Porque tu vais escolher uma pessoa no meio de muitas, não? É uma religião em miniatura. E tu vais prestar uma homenagem e vais dizer adoro-te. E depois o tempo para. E... Claro que é uma religião em miniatura. Isto pode ser imensamente desenvolvido, mas é outro seminário, que é as relações entre o amor romântico e o sagrado. A seguir, entre anarquia e rigidez, nós temos um problema. É que, como é que eu equilibro o sentido de dever com o sentido, como é que devemos chamar? Agandaz. Gelados. Como é que eu vou equilibrar o dever com a agandaz? Porque, obviamente, se tu fores por uma direção, tu dissolves numa banheira de gelado, não é? A primeira pessoa que morre numa piscina cheia de gelado. E do lado de lá, tu tens a pessoa que é incapaz de ter prazer e alegria. Porque as estruturas são tão poderosas que ela perdeu a porosidade. Ela, para atingir o dever, não consegue dançar. E a outra pessoa, para dançar, não cumpre objetivos. Então tu tens esta grande polaridade. E podemos continuar. Há muito mais polaridades que estas. Estas são aquelas que eu sinto que nos ameaçam em tempos contemporâneos. De onde que, quando tu encontras o teu estruturador, Saturno, é onde está o mestre da tua encarnação.
O que significa que nós estamos a ser preparados para nos tornarmos mestres via Saturno. E Saturno, como nós vamos ver no seminário, é a tua lição de vida. É ali que está a lição de vida. Se estiver em terra, é uma lição ligada à materialização e concretização de uma grande ideia. Mas demora tempo a estruturar. Se estiver em fogo, trata-se de dar uma forma regular, padronizada, rítmica, também a uma grande ideia. Mas é mais exclamativo, é mais celebrativo, é mais iluminador e inspirador. Não é tanto a fundação concreta de nada. Pode até acontecer os opostos. Isto é, tu podes fundar e inspirar, ou podes inspirar e fundar. Mas a pedra de toque está onde está o Saturno no teu mapa. E o Saturno no mapa é tão evidente, é tão importante que tu ciclicamente voltas àquele problema. É como um disco riscado. E forma um padrão que está constantemente a repetir-se na tua vida. Portanto, eu tenho Saturno na casa 2 em Peixes. É um tipo de problema. É isso que eu tenho que aprender. E se eu aprender, a vida fica cada vez mais fácil. De onde que é importante ter metas transcendentes? Transcendência real. Porque transcendência é o ponto de fuga em relação à zona onde tu já te movimentas. E o Saturno estrutura as relações entre o caos e a ordem. As pessoas dizem Saturno é ordem. Não. Saturno é ordem para melhor entrar no caos. Estás a ver penicilina, Pasteur, radioatividade, Madame Curie, eles têm que ir até ao caos. Eu chamo de caos ao desconhecido. Está associado à mulher. Ainda bem. Então, tu tens o caos, tu entras ali, estudas aquele bolor e quando voltas dizes, eu acho que consigo fazer um antibiótico com isto. Foste lá, à mulher, a mulher cósmica deu-te o mistério e tu trazes para a ordem. Isto é assim nas artes, na ciência, na arquitetura. É o processo de existir. E tu notas que as pessoas estão muito, muito ansiosas quando só vivem em experimentação. E as pessoas estão muito, muito mortas quando só vivem em padrões e em regularidade. E a boa notícia é que existe este ponto ao centro que é o que dá sentido à existência. Eu não conheço ninguém que, quando encontra este ponto ao centro, repita a frase: o que é que eu estou aqui a fazer? Essa frase desaparece. Mas é preciso encontrar esse ponto ao centro, que corresponde ao órgão que nós temos entre os dois hemisférios. A pineal. Então, este pilar é o pilar da estrutura. Este é o pilar da identidade. Este é o pilar da fragilidade. Sem fragilidade, ninguém existe. Este é o pilar da direção magnética, da ponte com a alma. Este é o pilar da ordem e da estrutura. E, finalmente, indiferença versus crueldade. Aparentemente, todos nós nascemos com uma ferida arquetípica. Não é pessoal. É uma ferida universal. Quer dizer, existir é estar exposto a... Deixa-me ver se eu consigo inspirar-vos. A vida é uma tragédia. A vida é uma catástrofe. Consegui? Porque há duas formas de reagir a esta frase. A vida é uma catástrofe, logo não vale a pena. Não. A vida é uma catástrofe, logo... Vamos a saltar. Vamos a ela. Diz, desculpa. Não, eu estava a tentar completar, como disse que a vida é uma catástrofe. Eu disse, então é tudo mau. Então é tudo mau. Essa é uma possibilidade. É tudo mau? Não. A vida é uma catástrofe quando tu estás a ver apenas através de um dos filtros. Ou da ordem, é a catástrofe da ordem, ou do caos, é a catástrofe do caos. E o que o cosmos está a tentar trazer é, escutem, há um caminho ao meio. Isto pode ter a ver com Buda, se quiserem. Há um caminho ao meio. Mas neurologicamente eles já estão a descobrir que o bem-estar de um ser humano tem a ver com ele ser capaz
de estar X tempo ali, X tempo ali. Ou seja, vocês vão reparar que depois de uma boa dose de caos, não sei do que é que estou a falar, pode ser pizzas coladas ao teto. Não posso falar da gaveta do meu filho, mas é uma mistura de objetos que deviam pertencer uns à cozinha, outros. Caos. Depois de uma boa dose de caos, se tu começares a arrumar, a diversão continua. A diversão de arrumar. É divertido arrumar depois do caos. E depois de uma boa dose de ordem, mas assim, uma boa dose de ordem, também não sei de que é que estou a falar, pode ser uma aula de Físico-Química. O que é importante é desarrumar. Portanto, cuidado com as pessoas que só sabem desarrumar. Cuidado com as pessoas que só sabem pôr em questão. Cuidado com os iconoclastas profissionais. Cuidado com as pessoas que destroem mitos e padrões e verdades dos outros. Porque se eles não têm nada melhor para substituir, cuidado. Porque ficam buracos na estrutura cognitiva. Não se tira um mito de uma pessoa se tu não tens algo melhor para oferecer. Portanto, a verdade tem um preço. Tu tens que saber o que é que vais pôr lá. Se tu tiras uma verdade antiga e não tens nada para pôr lá, estás a criar um vazio. Na verdade, foi o que aconteceu com os índios norte-americanos, depois de terem sido colonizados pelos irlandeses e pelos ingleses que foram para a América do Norte, e tornaram-se todos alcoólicos. Com 9 exceções. Porque foi tirada uma verdade e não foi posta nenhuma suficientemente à altura daquela que foi retirada. Isto é bem conhecido da antropologia. Quiron é a tua ferida crística. Nós estamos num planeta ferido. A gênese disso pode ser discutida. Mas é um planeta ferido. Do ponto de vista da ascensão, nós diríamos que é um planeta em quarentena. Mas psicologicamente é um planeta ferido. E há 12 feridas arquetípicas. Nós participamos da ferida de Cristo, ou se quiseres, da ferida do Cordeiro Pascal. Nós participamos da ferida de Cristo em 12 ângulos. E a minha ferida não é a tua. E o que nós fazemos quando aprofundamos Quiron, que vamos fazer no seminário, é que tu vais direitinho à tua ferida. Qual é a minha ferida? Agora, o que é importante aqui é isto. Essa ferida é universal. Ela não é particular tua. Não é algo que tu fizeste errado numa vida anterior. É a participação dolorosa num planeta que não está pronto. Num processo. Na incompletude dos dias. Cada um de nós tem uma ferida. No sentido em que cada um de nós tem uma ferida que tem um contorno, tem uma vibração. A minha é a ferida do paraíso perdido, o habitat perdido, do jardim. Aquilo que acalmava a minha ferida. Imagina, era passar imenso tempo na Gulbenkian. Porque eu no Gulbenkian senti que estava outra vez no Parnassus, no jardim onde o tempo não passa. Mas se tiveres uma ferida na casa 8, que é a casa de Escorpião, já é completamente diferente. É a ferida de confiar ou não confiar nos outros. É muito diferente da ausência do jardim. E essa ferida pode ir desde a coragem. Tu podes ter a tua coragem ferida. Podes ter a tua autoestima ferida. Tem a ver com o jardim. Podes ter a tua linguagem ferida. Podes ter a família ferida. Podes ter a identidade e a criatividade ferida. Podes ter a capacidade de trabalhar ferida. De ver claramente, com precisão, ferida. Tu podes ter as relações românticas feridas. Tu podes ter a tua sexualidade e os teus corpos subtis feridos. Isto é, seres permeável a forças que não são positivas. Podes ter a tua ética ferida. O que é ter a ética ferida? É a nostalgia dolorosa de um tempo ausente em que a ética dominava o mundo. Isso é Quiron na Casa 9, ou Quiron na Sagitário. Podes ter a tua relação com o reino, com o mundo, com a política, com a ordem, com o poder, ferida. Tu não confias em instituições. Tu podes ter a tua relação com os amigos, a vanguarda, os grupos pioneiros, ferida. E até podes ter uma ferida em Deus. Podes ter a tua relação com o divino, ferida.
E a minha não é a tua. E a tua não é dele. E a dela não é dele. E, portanto, é possível uma toponímia das feridas. Nomes, lugares. E agora imagina que tu conheces profundamente a tua ferida e detectas isto. 60% da minha dor é impessoal. How about that? E 30%, faltam aqui 10 coisas, 30% é porque eu sou um ser que vê e não vê, sou um ser crepuscular. Não estou iluminado, portanto faço coisas que me ferem. Mas o que a tradição diz é que 60% das nossas feridas são impessoais, são-nos impostas pelas leis da existência. Claro que tu podes revoltar contra as leis da existência. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tu podes... Eu não faria isso. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Então, a vida é uma catástrofe e é preciso preparar os jovens para vencer na vida. Isto, deslizar para a direita. Cuidado. A vida é bela. Não há catástrofe. Deixa os jovens seguir o seu caminho. Não é preciso... O cosmos trata de lhes ensinar. Cuidado! A vida é uma catástrofe e é bela. Nós conseguimos segurar as duas coisas ao mesmo tempo, porque quase todas as obras de cinema e de literatura e de poesia que nós não esquecemos são as que seguram estas duas coisas ao mesmo tempo. A vida é catastrófica e dolorosa, a vida é bela e irresistível. E é quando tu seguras estes dois que és formidável. Não é quando seguras um. Quando chegas a dizer a vida é bela, deixem, a vida é bela, a vida é um piquenique de manhã. Muita mentalidade de jovens, hoje, que saem da faculdade, é igual a uma rapariga de 16 anos de idade há 10 anos atrás. Ou há 20 anos atrás. Mas são homens. E mulheres. É a mesma. É uma sensação de entitled. Sentes? Venha a mim. Ok? Nós temos aparelhos no bolso que têm mais poder do que uma nave nos anos 60. Ou nos anos 70. Quer dizer, qualquer coisa destas tem mais poder informático que as naves da Apollo, por exemplo. Dos anos 60 e dos anos 70. E a partir daqui, isto cria um padrão. E então, tu tens esta voragem infanto-juvenil que vai até aos 70 anos de idade, atualmente. E as pessoas vivem como princesas de 16 anos de idade. Com batom, com gel brilhante. E borrachas perfumadas. E cadernos com bambis. Isto não são jovens de 16 anos de idade. São jovens de 8, 9 anos de idade. E é preciso que alguém chegue lá e diga assim: olha, a vida é uma catástrofe. Porque isto imediatamente vai regenerar as ligações neurais. Porque é real. E depois tu possas dizer, e também é bela e sublime. Mas um dia vai-te cair um dente. E um dia vais ter uma hérnia discal. Foi direto, não foi? De onde é que isto veio? Tem uma hérnia discal? Ainda bem. Um dia, ok, ótimo. Estou mais descansado, já estava a ficar assustado comigo próprio. Um dia vais ter uma hérnia discal, ou duas. Um dia, e disse, André, que conversa é essa do medo e de uma catástrofe? Isto não é uma conversa, isto é jornalismo. Isto não é uma opinião, é jornalismo. Então tu tens, a vida é uma catástrofe, e a vida é bela e inevitável, é altamente erótica, é altamente thanatos. A morte está sempre a espreitar, e a vida está sempre a espreitar. E entre esta luta entre a vida e a morte, estes 5 pilares ajudam-te a navegar as duas. De forma que tu consigas atravessar pelo caminho do meio, retendo o melhor de cada uma das duas partes, e não o pior. O melhor da direita. O que seria o melhor da direita? Tirando Salvador Dalí, o que seria, que é um monarca reacionário, de que eu gosto muito, o que é o melhor da direita? Porque isto é uma coisa que não se ouve muitas vezes, pois não? O melhor da direita. Nós já sabemos quando é que a direita foi longe demais. Não sabemos? Sabemos, porque temos história.
Mas raramente se fala, onde é que a esquerda foi longe demais? Raramente. Já se começa a perceber. Então, o que é o melhor da direita? Porque há muitos seres de esquerda, eu sou de uma família de esquerda, há muitos seres de esquerda que têm o melhor da direita. Quer dizer, o meu tio era de esquerda, Partido Comunista Português. Mas havia regras à mesa. Eu estou a falar do meu tio, não do meu pai, por motivo. Mas havia regras à mesa. E havia respeito pela mó. Mesmo a mó abandonada. Mó. E havia princípio, meio e fim para as coisas. Portanto, havia ali estrutura e proteção do passado. Quer dizer, o melhor da direita é... porque um dos problemas é este. Tu não consegues funcionar sem hierarquias. Mas as hierarquias tendem todas para a tirania. Daí terem que ser supervisionadas em tempo real pela esquerda, porque a esquerda é que representa os oprimidos. Sentes o problema político mundial? Não é um problema disto contra aquilo, é um problema de supervisão mútua, de diálogo. Por isso é que tivemos que inventar a democracia, para conseguir que esse diálogo aconteça. Mas o melhor da direita... Eu não sou de direita. O melhor... Como é? Só se andasse torto para um lado. O melhor da direita é esta sensação de... Espera, há um património profundo que tem alguns valores que nós não sabemos que podemos passar sem eles. Porque durante gerações nós não passamos sem eles. Alguns valores são maus. Quais são os bons? E este é um tipo de reflexão que é raro fazer em direção da direita. Não é da extrema-direita, não tenho nem paciência. É de uma certa direita. É claro que tu não te identificas com nada, porque se tu estás no fogo, então tu tens o pilar da identidade, o pilar da fragilidade e da empatia, o pilar da ponte com a alma e o espírito, o pilar da estrutura. Eu preciso de ser um emissor de vida, identidade. Preciso de ser um receptor dos outros, fragilidade e empatia. Preciso de ter uma direção. Preciso de ter um método. Porque é o método que vai me fazer sair da anarquia e da rigidez. É a minha Rita, o meu ritual. E finalmente, Kiran. E em Kiran eu tenho a minha ferida, é onde está a minha ferida arquetípica. E para terminar, pelo menos, a ferida arquetípica em ti é o que garante que tu não és indiferente. E a ferida arquetípica em ti é o que garante que tu não és cruel. E é, portanto, o ponto de partida da formação de um curador cósmico. Onde nós temos Kiran, nós somos um curador espiritual natural. Então há pessoas que curam com a palavra. Há pessoas que curam com o olhar. Há pessoas que curam com a higiene. Há pessoas que curam com as finanças e a economia. Há pessoas que curam ajudando a velhinha a atravessar a rua. Há pessoas que curam sendo mecenas dos criativos. E com isso desenvolvem a sua própria criatividade. Há pessoas que curam porque denunciam a falsidade. Há pessoas que curam com o exemplo. Há pessoas que curam fazendo um discurso à varanda. Onde tu tens a tua maior ferida, como nós vamos ver, é onde tu és o maior, é onde está concentrado o teu poder de cura. E é por isso que se fala do curador ferido, que é um mito grego, que nós podemos falar nele no seminário. Mas onde eu quero chegar a isto? Isto são oceanos violentos. Eu espero não estar aqui a vender algo incompreensível. Não que isto não seja incompreensível, mas que nós não consigamos... Isto é compreensível, mas nós não consigamos ver. Sair agora desta sala e vamos lá para fora. Agora, ver. Anomia, repetição de padrões, ausência de identidade versus narcisismo. Isto é uma epidemia contemporânea. E se tu não tens o ponto ao meio... Então, o que eu estou a tentar dizer é que os indicadores astrológicos dizem-nos qual é o ponto ao meio entre a sombra A e a sombra B do mesmo problema psicológico. Há uma sombra A que é por defeito e há uma sombra B que é por excesso.
Vejam, excesso de sol, narcisismo, ausência de sol, ideologia. Excesso de lua, infantilismo, ausência de lua, arrogância. Excesso de Júpiter, é possível. É possível. A Inquisição incensou-se a si própria com excesso de Júpiter. Então, excesso de Júpiter, totalitarismo, total ausência de valores jupiterianos, nihilismo. Excesso de Saturno, rigidez, ausência de Saturno, anarquia. Excesso de Quiron é uma pessoa que é obsessiva em relação a tudo e a todos. Nós depois vemos isto, Quiron é um pouco mais complexo. E total ausência de Quiron, quer dizer, se tu não conseguisses sentir o teu Quiron, tu eras indiferente ao sofrimento dos outros. Portanto, esta lança que fere o lado de Jesus na cruz é Quiron. E é tão simbólico que o mito de Quiron grego implica que ele chegou ferido com uma lança do lado de uma guerra. E o pai dele, Neptuno, recusou-se a curá-lo, porque já o tinha curado inúmeras vezes de guerras injustas, e disse-lhe, escuta, tu tens que evoluir. Eu não te vou curar essa ferida. Porque, sabes, Neptuno tem um tridente e cada um daqueles pontos faz... É um canivete suíço cósmico. E Neptuno disse, eu não te vou curar. Tu vais ter que subir uma montanha e onde cair o teu sangue dessa ferida, essa será uma planta medicinal. E quando tu chegares ao topo da montanha e reunires todas as plantas medicinais que eu te mandar apanhar à medida que vais subindo, onde cair o sangue, está a medicina. Onde cair o sangue, este é um mito. E quando ele chega ao topo da montanha, ele faz um grande caldeirão. E aquilo é uma tintura. E ele quer tomá-la para ele, para se curar, e toma e não se cura. E Neptuno diz-lhe, eu repito isto com mais detalhes, amanhã ou depois, mas e Neptuno diz-lhe, sabes, essa tintura não te cura a ti, mas tu a deres aos outros, a tua dor alivia-se. Então é muito importante compreender este mistério. Se eu não consigo tirar uma flecha das minhas costas, eu posso tentar tirá-la das costas do outro. E quando eu tiro das costas do outro, ela sai das minhas. E isto é o mistério de Quiron. Nós curamos os outros ao longo da linha da nossa própria ferida. E ao aliviarmos a dor do outro ao longo da linha da nossa própria ferida, somos aliviados da nossa ferida. E essa é a função das chagas de Cristo em nós. Não é uma coisa lúgubre, nem... Há mais para falar, mas eu penso que já não temos tempo. Hoje. André, explica só quais são os fins de semana em que vão ser falados os temas. No primeiro fim de semana, nós vamos aprofundar principalmente estes dois. No segundo fim de semana, estes três. No último fim de semana, vamos observar um método para ativar estes 5 pilares ígneos que te permitem navegar nestas correntes coletivas. Porque isto são correntes coletivas. Se fossem individuais, isto é coletivo. Isto tem um poder de contaminação. Eu não estou a tentar pôr medo a ninguém, porque eu penso que todos nós temos inteligência suficiente para não ter medo de nada do que eu disse aqui. Estamos a tentar iluminar um método. E se tu tiveres estes pilares bem claros, identidade, empatia e fragilidade, estruturas, religião, a tua ponte com a alma e finalmente a reconhecimento que há uma ferida e que a ferida cura, que é bem o mito cristão, eu acho. Nós conseguimos navegar nas próximas tempestades até 2025. Depois vamos ver se acalma.